Boa noite, gente. Hoje a gente vai trazer um tema aqui. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 13. Fiquei ali atrás, vendo a galera chegar, todo mundo na maior linha, né? Rapaziada engomada total, as meninas também, alta produção. Devagarinho tá saindo, né? Me encomendaram uma mensagem sobre namoro de novo, mas eu não preguei, mas mesmo assim tá saindo. De vez em quando eu tô vendo alguém começar a namorar aí, o negócio tá... E hoje, gente, eu queria falar um pouco sobre esse tema aqui. Sempre esqueço aqui. Sobre esse tema aí, sal e luz. Na verdade, o Ministério com Jovens da Igreja chamou Sal e Sol durante bastante tempo, aproximadamente 6 anos, talvez. E muitos talvez nem soubessem o porquê exatamente, alguns talvez não tenham achado que era apenas uma questão da praia, do sol e tudo, mas o link com essa parte da natureza e com a Bíblia é esse aí, esse texto que a gente vai ler agora. Eu vou projetar o texto, né? Queria que vocês acompanhassem a leitura com atenção, a gente vai fazer algumas aplicações para a nossa vida aqui a partir desse texto. Vamos ler o texto? Fique atento à leitura aí, procure a partir de agora, gente. Não se distrair, não conversar. A gente não crê que esse é o momento de bate-papo informal. Esse é o momento de a gente ouvir a palavra. E a palavra sempre impacta a gente, ela pode transformar a nossa vida, mas nosso coração precisa estar pronto para ouvir ela e as lições espirituais que ela tem para nós. Senão a gente vai ler de uma forma fria e isso não vai realmente trazer nenhum desafio para nós. Presta atenção na leitura. Vocês que estão aí sentados, e eu aqui, são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor querido, queremos agora te pedir que o Senhor abençoe nosso coração. Queremos pedir que o Senhor nos aquiete agora, tire do nosso coração toda distração, toda ansiedade, toda preocupação, que não seja, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Queremos, Senhor, mais uma vez nos sentir desafiados, nos sentir quebrantados, Senhor, diante da Tua perfeição, da Tua beleza, diante da Tua proposta de vida no Evangelho, para a gente sair daqui, para viver esse desafio a cada dia. Faz assim com cada um de nós e que a gente de fato, Senhor, seja sal da terra e luz do mundo, que a gente saia daqui resolvido a isso nessa noite, mais do que entramos aqui, em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu quis ler todo o texto, porque é uma sessão só que fala sobre sal da terra, luz do mundo, sobre a diferença que a gente foi chamado para fazer aqui e assim por diante. Mas eu vou enfocar mais esse primeiro aí, o verso 13, que fala a respeito das propriedades do sal. Por que sal? Qual a ideia por trás de sal? O sal, na verdade, ele tem algumas propriedades que tem uma aplicação para a nossa vida espiritual muito interessante. A primeira delas é essa aí, ele traz sabor, tempero, uma vida que não é vivida simplesmente biologicamente. A vida vai se nutrindo e você nasce, cresce, se reproduz e morre. Não é como talvez esteja faltando aí algum dos passos que eu já passei há muito tempo por essa lição, não é? Ou seja, como se a vida fosse só isso, só um desenrolar químico, biológico e físico que daqui a pouco acabou, se apaga, uma existência talvez de 70, os mais antigos talvez vão chegar aí aos 90, 100 anos talvez, passar um pouquinho disso, mas é só isso. E aí Jesus falou, não, vocês não são chamados simplesmente para uma vida biológica, que vai
simplesmente existindo e se satisfazendo em simplesmente existir. Tem que ter algo a mais do que isso, tem que ter sabor, tem que ter tempero, tem que ter um colorido, tem que ter um sentido, tem que haver uma alegria, isso que ele está falando. E vocês são esse povo, veja bem, que vão ter isso. O sal era usado também, era já conhecida essa propriedade naquela época, da conservação. Vocês são aqueles que conservam o mundo. Vocês são aqueles diante de quem o mal bate em retirada. Vocês são aqueles que procuram com a sua própria vida conservar certos valores que se perderam, conservar certos sentimentos que se perderam. Por exemplo, temor a Deus. A gente vive numa sociedade hoje em que cresce em alguns redutos o ateísmo, em que existe uma perda de temor a Deus, e a Bíblia diz que isso é o princípio da sabedoria. O homem que não teme a Deus, ele vai emburacando, abismo após abismo, vai caindo, vai se destruindo, vai se perdendo. Mas a gente, por exemplo, conserva o temor a Deus, conserva o princípio do amor, não esse amor barato que seja eterno enquanto dure e daqui a pouco acaba, não é? Não, amor de verdade, amor de autonegação, o amor cristão, o amor de dar a vida pelo outro, de dar sem esperar nada em troca, de amar os inimigos, um amor sublime, um amor divino, um amor que o homem sem Deus não conhece. Quem é que está aqui para manter e conservar esse princípio do amor verdadeiro, divino? A igreja está aqui para isso. A gente está aqui para conservar certos princípios e parâmetros morais, sim, éticos na sociedade. E a gente, sem dúvida nenhuma, gente, às vezes a gente fala assim, poxa, mas a igreja não está conseguindo conter o avanço do mal. Realmente, não consegue, nem a palavra diz que a gente ia conter totalmente, 100%. Mas é óbvio que se a gente tira a Bíblia e tira o cristianismo do mundo, a gente teria, sem dúvida nenhuma, um mundo pior, um mundo sem a palavra de Deus como referência. E há essa propriedade também de cura. Naquela época era usada, é um antibactericida, ou um bactericida, melhor falando, natural o sal, né? E entre outras funções, a questão da pressão até hoje é usado como um medicamento caseiro, né? Baixou a pressão, toma um pouquinho de sal que ela vai subir de novo, vai ativar um pouco mais a circulação, vai melhorar essa situação aí. Enfim, o sal tem essas propriedades que são nossas, que são segundo Jesus. Essas coisas que eu acabei de falar já eram do conhecimento de quem vivia naquela época. Estava falando, olha, vocês são esses que vão trazer sabor, tempero, prazer, vida para um mundo seco. Vão trazer conservação daquilo que o pecado vai destruindo, igual a máquina de destruição. Vão trazer cura para a enfermidade que o pecado causou no coração das pessoas. Vocês são esses. No entanto, gente, parece que às vezes a gente, depois que se converte, depois que entra para uma igreja, depois que entrega a vida para Jesus, alguns entram numa espécie de ciclo de decadência espiritual. É meio ruim e negativo falar isso, né? Mas o que seria esse ciclo de decadência espiritual? A pessoa ouve falar do Senhor, primeiro, depois recebe Ele como Salvador, legal, até aí tudo bem. Passa a participar das atividades da igreja, passam a viver algumas coisas do contexto do reino de Deus, de repente passam a se empolgar com as coisas do reino de Deus, passam a querer servir em ministérios na igreja, passam a querer aprender mais da palavra, mas aí, gente, depois acontece o quê? Se acomoda a uma vida religiosa morta, uma vida religiosa infrutífera, né? E aí, é esse o grande perigo, de a gente não manter a nossa vida com Deus num crescimento constante, rumo à maturidade, rumo à firmeza de propósito, firmeza de princípios, rumo a uma fé cada vez mais sólida, a uma santidade cada vez mais humilde, não a santidade, aquela santidade imatura do início da caminhada, que às vezes você começa a ficar soberbo porque conseguiu vencer um pecado ou outro, né? Mas uma santidade humilde, quebrantada,
uma capacidade de se compadecer, de ter misericórdia, como Jesus tinha, de pessoas que estão errando, às vezes mesmo erro que você cometeu no passado. Então, a gente vai se acomodando, se esfriando, e a gente pode deixar de ter essas propriedades que o sal tem, deixar de ser aquilo que Jesus disse que nós fomos chamados a fazer, a ser e a fazer. Querem ver? Eu vou citar 4 exemplos aqui de grupos que havia na época de Jesus, e cada um desses grupos tinha uma característica como essa. Foram gente muito comprometida com Deus, que amava muito a Deus, que amava tanto a palavra de Deus, mas que buscando viver uma vida consagrada a Deus, acabaram se perdendo. Esses grupos, o primeiro deles é o dos essênios, vai aparecer aí, acompanhe a leitura comigo, a definição. Na busca por discernir e separar o bem e o mal, passaram a se considerar a semente dos filhos da luz no planeta, acabando por se alienarem mental, espiritual e geograficamente do que acontecia com o resto da história humana. Então os essênios iam viver no deserto, se isolavam, porque eles queriam viver uma vida assim, não é? Como a semente da virtude. Nós somos os filhos da luz, nós somos, não é, os mais comprometidos com Deus do que todos os outros, porque nós somos os únicos que buscamos tanta pureza, por isso a gente não pode viver com essa sociedade impura, vamos nos afastar. Eles então viviam no deserto. Já viram cristãos assim hoje? Muitos evangélicos hoje fazem exatamente isso, não é? Se isolam, procuram manter uma relação distante, não estar onde não cristãos estão, não se relacionar, não fazer amizades com não cristãos, porque acreditam que o chamado de Deus é para esse isolamento, é para esse distanciamento. Ou seja, Jesus falou que a gente é sal da terra, é luz do mundo. A gente não é sal para si próprio, para viver dentro do saleiro. A gente não é luz para ficar iluminando a outra luz, a gente é luz para iluminar trevas, não é? As trevas. O segundo grupo era o grupo dos fariseus. Esses daí vocês vão encontrar uma presença muito forte dele nos evangelhos. Jesus denunciou o comportamento deles, os princípios e valores que eles abraçavam. Não viviam separados, mas assumiram para si uma super espiritualidade religiosa, acabando por cair num literalismo total relativo à palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra mais do que qualquer um. Ninguém tem condição de conversar sobre a palavra com a gente, porque a gente entende tudo da palavra, não é? E, consequentemente, somos mais espirituais, superiores. Então, embora eles não falassem do jeito que eu estou falando aqui, o modo de eles se relacionarem com as pessoas transparecia esse tipo de comportamento. Somos mestres, estamos acima, somos como se fôssemos anjos no meio de vocês, não é? Como muitos evangélicos fazem hoje. Fariseus, não é? Têm um olhar de superioridade sobre os outros, sobre pessoas que de repente têm dificuldades, têm problemas, não conseguem se compadecer. Jesus chega a falar assim para os fariseus: olha, vocês coam o mosquito e engolem o camelo, ou seja, o que é menos importante, vocês dão uma importância enorme. Aí o que é mais elementar, que é a misericórdia e a bondade, vocês deixam de lado. Estão engolindo o camelo, um falso zelo de vocês. Jesus critica também esse pessoal fariseu que deixava de salgar a terra. O terceiro grupo na época de Jesus era o grupo dos zelotes. Olha só, já vou adiantar, vê se não existe isso hoje no meio dos cristãos, que você vê aí no Face direto. Se consideravam a espada da justiça divina no planeta, procuravam justiça política e social, mas também se alienaram do resto do mundo por serem politicamente obcecados, puristas, dominados pela ideia de construção de uma teocracia, ou seja, Deus governando na terra, constituída por uma sociedade que preconizasse os valores vividos por eles. Nós somos tão puros, tão retos, que também não podemos
nos conformar, e aí levantam uma bandeira de justiça social, política, e lidam com isso, muitas vezes, como se essa fosse a grande bandeira de Jesus. Vir se impor sobre César, vir usurpar o trono de César, e Deus podia ter colocado Jesus no lugar de César, porque ele colocou José como vice-governador de toda a terra do Egito, braço direito de Faraó. Então, para Deus colocar Jesus no lugar de César em Roma, que era a nação mais poderosa da época, que dominava tudo, era fácil. Mas ele não fez isso, ou seja, essa não é a nossa grande bandeira. Existe um reino que ele veio inaugurar, um reino que não tem a ver tanto com essa imposição do homem sobre o homem, mas com a restauração de um relacionamento com Deus. E o quarto grupo de gente que acabou se desconectando da gente comum foram os saduceus, formados em sua maioria por sacerdotes que trabalhavam dentro das quatro paredes do templo. Por isso viviam num claustro litúrgico que não se comunicava com as demais dimensões da vida. Gente que queria viver para Deus, agradar a Deus, mas nessa busca acabaram se isolando, acabaram perdendo contato com a terra, com o mundo, acabaram se desconectando dos problemas das pessoas que estavam do lado deles, porque afinal de contas, não é? Nós temos que pensar nas coisas do alto. O discurso é maravilhoso, mas Deus não falou para a gente esquecer da terra, esquecer do mundo. Ele falou, não, vocês não só não têm que esquecer e não podem esquecer, como mais do que isso, vocês têm uma missão aí, e a gente precisa resgatar o senso dessa missão. Como podemos ter certeza de que somos sal? Essa pergunta aí, como podemos ter certeza de que somos sal? Tem algumas características que o texto diz a esse respeito. A primeira delas é que a gente tem que entender a nossa vocação para ser diferente. Ser sal da terra e luz do mundo. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Isso é a descrição da nossa vocação, do que a gente é, querendo ou não. Você se diz cristão? Ah, eu me digo cristão. Então você é sal da terra e luz do mundo. Então você tem uma vocação que acompanha essa tua profissão de fé. Não existe essa coisa de que, eu sou cristão, confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador, e não estou nem aí para a terra e para o mundo. Não existe isso. Ou seja, entender que há uma vocação para ser diferente. Vocês não são a terra e o mundo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês, igreja, são o remédio que a sociedade precisa. E a verdade, gente, é que a gente, às vezes, nem sempre tem sido isso. Quando eu falo a gente, não estou falando só o nosso grupo aqui reunido agora, não. Estou falando a igreja evangélica de um modo geral. É verdade que, por um lado, a presença da igreja no mundo contém o avanço do mal em várias áreas. Gente que poderia estar envolvida com corrupção, fazendo uma série de coisas erradas, se rendeu ao evangelho, né, e hoje vive para a glória de Deus. Uma vez, num debate sobre aborto no Facebook, um amigo meu falou, não, porque os evangélicos não fazem nada pelas mulheres que estão morrendo nas clínicas clandestinas por causa de abortos clandestinos. Falei, como não? E as milhares de mulheres jovens que se convertem todos os dias e que, porque se converteram no meio de uma igreja que está cumprindo a missão, não vão nem precisar abortar. Isso nem vai se passar pela história delas, pela cabeça delas, porque elas têm procurado viver segundo a palavra de Deus. Entende? Ou seja, a presença da igreja, a conversão de pessoas ao evangelho, naturalmente contém o avanço do mal, mesmo que indiretamente e imperceptivelmente por alguns. Contudo, gente, a gente precisa entender essa nossa vocação de ser diferente, porque nem sempre tem sido assim, nem sempre você e eu temos apresentado para o mundo a beleza do evangelho. Às vezes é uma dificuldade enorme para a gente mostrar a beleza do que Jesus faz e tem feito na nossa vida,
E muitas vezes a gente não tem permitido que Ele transforme tanto a nossa vida, e por isso a nossa vida nem sempre é tão interessante também. Mas Jesus, por onde Ele passava, as pessoas ficavam maravilhadas. É verdade que muitos queriam ver o espetáculo das curas, né? Dos sinais que Ele fazia. Mas a vida de Jesus era impactante. Era uma coisa que não tinha nem como a pessoa testemunhar o que Jesus pregava e fazia e continuar em cima do muro. Ela queria saber mais, queria conhecer mais, queria mergulhar nesse conhecimento a esse respeito. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, há uma definição de missão que o Senhor dá para o povo de Israel. Ele diz assim: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus. Moisés falando para o povo, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Caramba, será que as pessoas, quando olham para a gente, falam isso hoje? De fato, é um povo sábio e inteligente. Ou como Jesus, no texto que a gente leu no início, não é? Capítulo 5 de Mateus, verso 16, os homens têm que ver as boas obras de vocês e glorificar o Pai de vocês que está nos céus. A luz de vocês tem que brilhar diante deles. Os homens têm que ouvir da lei de vocês, do evangelho que vocês pregam, e falar: caramba, eles vivem de modo coerente com esse evangelho, eles levam a sério o que eles estão pregando, porque o modo de eles viverem é uma relação com os estudos, com o trabalho, com o namoro, com os pais, com os irmãos, com a sociedade, no trânsito. Mostra que o evangelho não é mimimi, não é? Antigamente era blá blá blá, agora é mimimi. Não é balela, não é conversa jogada fora. Faz diferença. Eles entenderam a vocação deles e têm procurado viver segundo essa vocação. Olha como João explica, 1 João 2,15: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Às vezes tem gente que gosta de falar assim: não, eu não sou do mundo, não, nossa, essa música é do mundo, né? A gente tem uma crítica em relação a isso, porque toda música é do mundo em certo sentido, ou seja, essa separação entre o sagrado e o secular é muito perigosa, porque a gente tende a demonizar tudo que não é evangélico, não é? E a gente não entende que isso é um conceito bíblico. A gente entende que o mundo é de Deus, a música foi criada por Deus, e nem o diabo se torna pai de música nenhuma, e nem pode roubar música nenhuma, né? Ele pode apenas, as pessoas apenas usam mal os recursos que Deus deu e criou, como por exemplo a música. Então isso é muito perigoso. Então, nesse sentido do mundo como século, como tempo que a gente está vivendo, é verdade, a gente está aqui, a gente faz parte dessa cultura toda, a gente está vestido aqui como está, né, e se comportando como a gente está aqui, porque isso faz parte da nossa cultura. No entanto, o que João está falando é desse sistema de valores, dessa filosofia predominante no nosso tempo, que ele está falando: não amem isso, não se apeguem a isso, não fundamentem o pensamento e a vida de vocês naquilo que não é da parte de Deus. Não, namoro é assim, hoje em dia é normal namorar assim, é normal. Um dia está namorando uma pessoa, vive uma relação sexual plena com aquela pessoa, e aí descobre que não é muito legal, porque vocês não se identificaram muito sexualmente, aí termina, aí vai, começa a namorar outra pessoa, aí começa uma relação, aí daqui a pouco já começa a frequentar um consultório de terapia, não é? Já começa a procurar ajuda, que vê que a coisa está começando a complicar, começa a rolar depressão, começa a rolar um monte de coisa que não rolava antes, porque você decidiu se lançar aos seus próprios impulsos, se permitir, e aí a coisa vai complicando. Então, você tem que entender que você não foi chamado para amar o mundo,
E João ainda diz mais, olha, não fiquem maravilhados se o mundo odeia vocês. Quem está vivendo, governado pelo sistema de valores desse tempo aqui, vai odiar vocês, porque o testemunho de vocês, sal da terra e luz do mundo, incomoda, é terrível. Está vivendo em pecado, aí vem uma pessoa vivendo uma vida santa, dizendo não para pecados que você não consegue dizer não. Essa pessoa se torna uma pessoa insuportável para você. Você não consegue olhar para essa pessoa, porque ela te confronta. A presença dela já é um desafio para você. Sabe os fariseus com Jesus? Jesus chegava perto e já ficavam todos, porque Jesus denunciava exatamente o pecado subjetivo deles, que eles procuravam esconder. Então, em primeiro lugar, gente, a gente precisa entender essa vocação para ser diferente. A gente está no mundo, a gente, em certo sentido, faz parte, né? Não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Eles vão estar aí cumprindo a missão, mas a gente tem que ser diferente, tem que ter uma ética diferente, um comportamento diferente, uma mentalidade diferente. Em segundo lugar, entendendo que essa diferença se reflete na nossa ética. Daniel e seus amigos, por exemplo, né? A gente conhece bem a história, acho que eu já falei sobre esse texto aqui, quem já leu conhece bem. O que o rei da Babilônia queria fazer? Uma lavagem cultural naqueles que eram a elite intelectual de Israel, nos jovens príncipes de Israel, futuro da liderança de Israel. Queria servir a eles alimentos consagrados a seus deuses, porque era assim que fazia na Babilônia. Queria mudar a identidade deles, deu outros nomes para eles, mandou os maiores mestres ensinarem a cultura e a língua da Babilônia, dos caldeus. Então, queria purificar eles dessa ideia de que eles estavam no mundo como povo escolhido para fazer a diferença. Entendeu? Na cabeça de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os três amigos dele, que eram os nomes judeus deles, eles eram o povo escolhido de Deus, que estavam no mundo para fazer diferença. Eles não eram para imitar as práticas pagãs, muito menos da Babilônia, que era o grande símbolo, né, da cidade entregue ao pecado. Não, são chamados para ser diferença. E aí o rei da Babilônia investe pesado para fazer uma lavagem cerebral neles, fazer uma lavagem cultural, uma lavagem espiritual. Vamos ensinar a eles que o nosso jeito de fazer é melhor, é o certo. Vamos fazer eles acreditarem que eles têm que se misturar totalmente com a gente. Eles têm que se deslumbrar com o saber, com o conhecimento do bem e do mal, enfim. Eles têm que se envaidecer com isso. Eles têm que se deixar contaminar e impregnar disso tudo. Aí diz Daniel, capítulo 1, verso 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. O rei foi lá, erigiu uma estátua de 30 metros de altura de ouro. Não, a gente não vai se curvar diante dela. A gente não está aqui para fazer e para cair em certas idolatrias que nos estão sendo impostas, entendeu, gente? Pô, mas o que Jonas está falando? Eu não tenho pecado de idolatria, eu não tenho santo na minha casa, eu não tenho estátua na minha casa. Gente, mas a gente tem outros ídolos que a gente levanta também, não é? Cara, mas isso é tão bom, transar sem compromisso é tão bom, que eu não posso acreditar que Deus não está nisso, né? O conceito e o valor do pecado. Entre outras coisas, não é? Participar de certas conversas, de certos esquemas, certos valores, que você acaba permitindo que certos prazeres se tornem idolatria na tua vida. O que é idolatria? Tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Entre obedecer a Deus e fazer isso, não tem jeito, eu prefiro fazer isso, porque obedecer a Deus não vale tanto a pena quanto cair nesse pecado. Isso é idolatria, né? Você colocar alguma coisa na tua vida acima de Deus. Esse namoro, eu estou vendo que ele está me levando para o buraco. Eu estou me distanciando de Deus. Se tornou um ídolo, porque é mais importante o namoro do que o próprio Deus, né?
Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Certas amizades podem ser ídolos também na nossa vida. A gente tem que cultivar um relacionamento com gente para quem a gente quer mostrar o amor de Deus, sincero e verdadeiro, desde que isso não esteja dominando a gente, influenciando negativamente a gente. Aí a gente cultiva essas amizades. Agora, se a gente está se deixando envolver, influenciar, enfraquecer por essas amizades, aí a orientação bíblica, larga, sai fora dessa roda de escarnecedores, você vai cair, sai fora, para ser redundante, não é? Procure ser um cristão contextualizado, mas não às custas do que é certo. Procure ser um cristão contextualizado, mas o que é certo, não vou negociar isso. Eu sei que Deus me chamou a pensar nisso. Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Vocês foram chamados à liberdade. Vocês não têm que ficar com o pastor, o personal pastor de vocês ali do lado o tempo inteiro, fazendo nota da vida de vocês. Não, se não tiver um discipulador em cima de mim, ali no meu cangote, aí fiscalizando o que eu faço, eu caio, aí não tem jeito. Não, você tem liberdade, você não precisa viver necessariamente sujeito a isso. Contudo, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. A gente não mantém ninguém cativo, a gente experimenta uma liberdade em Cristo. A gente procura fugir de toda tendência legalista, de ficar julgando o outro pela aparência. Não, vamos fugir do legalismo. O legalismo é prisão, a gente não quer ser legalista, a gente foi chamado à liberdade, amém. Aí tem gente que fala assim, então, se a gente foi chamado à liberdade, a gente não pode ser legalista, então quer dizer que beber a Bíblia não proíbe totalmente, só proíbe se embriagar, não é? Ah, tá, beleza. Ah, então beleza. Aí o cara começa a beber 1, 2, 3, 4... perde o limite, usou da liberdade para dar ocasião à carne, e assim por diante. Isso se aplica a outras áreas da vida também, se tem apenas uma coisa. Então a gente tem que entender que a gente foi chamado para a liberdade, foi chamado para uma vocação diferente, foi chamado para viver uma vida de santidade. Em terceiro e último lugar aqui, gente, para a gente ter certeza que a gente é sal da terra, luz do mundo, e está cumprindo isso, a gente tem que entender as implicações coletivas das nossas ações. O que eu estou querendo dizer com isso? As implicações coletivas. Vocês são. Ele fala isso logo no início. Vocês são. Ele não fala para uma pessoa especificamente, você é. Ele está se referindo a toda a igreja. Ele está falando, vocês são. O que isso traz para nós é que tudo o que a gente faz ou deixa de fazer influencia. Não existe você é. Você não está sozinho nisso. Você não é uma pessoa que isoladamente vai ter que assimilar esse conceito de que é sal da terra e luz do mundo. Você está dentro de um contexto mais amplo. Você é corpo de Cristo. Vocês são. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer influencia positivamente ou negativamente. Não, Jonas, que isso? Não tem nada a ver, eu vivo minha vida meio isolado, ninguém tem noção do que está rolando, do que eu faço. Mesmo que as pessoas não saibam de certas coisas que você faz escondido, preste atenção nisso, gente. Indiretamente, espiritualmente, na luta que nós todos estamos travando juntos contra o pecado, contra o mal, contra o diabo, você está minando as forças do exército de Deus. Se um soldado começa a agir mal, agir escondendo certas coisas, ele pode comprometer o exército inteiro. Por isso, não pense que a sua atitude, seja ela positiva, no sentido de um bom testemunho, de um bom exemplo, não vai contagiá-la, vai contagiar positivamente todo mundo.
muita gente vai ser abençoada pelo teu testemunho, pelo teu exemplo de vida, pela tua perseverança, pela tua expressão de pureza, de compromisso com Deus, de seriedade com a palavra dele. Agora, muita gente também vai tropeçar porque vai ver você tropeçar e vai ficar sabendo que você tropeçou. O corpo vai ficar mais fraco porque você tropeçou e está escondendo o pecado. E você vai influenciar pessoas, talvez que não estão sabendo, ou que estão sabendo, talvez que nem sejam da igreja, mas rejeitem qualquer ideia de igreja ou de Jesus, porque olhem para a tua vida e dizem: eu não quero ser isso. A gente sempre influencia, nunca se iluda. Eu tive essa experiência muito forte de ouvir, na minha juventude ainda, do final da adolescência e tal, pessoas que eu nunca imaginava que a minha vida, o meu testemunho e a seriedade com que eu caminhava com Deus afetaria a vida delas, porque para mim elas eram pessoas totalmente desconectadas a mim, ou pessoas a quem de fato eu não influenciava, e elas dizerem: não, o teu exemplo está impactando a minha vida, eu estou começando a enxergar certas coisas, né? E a gente, claro, atribui toda a glória a Deus, a obra do Espírito, mas ao mesmo tempo aquilo trouxe um peso ao meu coração. Caramba, então quer dizer que o cara está me olhando. Pô, nem sabia que essa pessoa me observava, nem sabia que ela estava atenta a essa minha mudança ou aquela, a esse meu comportamento ou aquele. Por um lado eu fiquei feliz pelo testemunho positivo, mas por outro senti aquele peso de responsabilidade também. Ou seja, dependendo da minha atitude, também ela vai ler e vai ser influenciada negativamente. Nunca pense que você não influencia. Às vezes você pensa assim: não, Jonas, meu pai e minha mãe são cristãos, cara. Lá em casa todo mundo é crente, eu não influencio ninguém, porque todo mundo já é crente. Mentira, gente. Pode todo mundo ser crente, líder na igreja, e o seu comportamento negativo pode influenciar todo mundo para o mal, e o teu comportamento positivo pode também abençoar e fortalecer a fé de todo mundo. Então, entenda isso. Olha o que Paulo explica em 1 Coríntios 5, 6. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Se vocês permitirem um pouco de pecado, esse pecado vai crescer no coração de vocês, e ele estava se referindo ao testemunho, né? As pessoas vão olhar e, se vocês permitirem certos pecados na igreja, não disciplinarem esses casos de pecados morais, vão se alastrar dentro da igreja. Daqui a pouco está todo mundo chutando balde, vivendo uma vida de impureza total, porque é assim, o pecado cresce igual um fermento. O fermento era o símbolo do pecado na antiguidade, nessa época. Por isso que os pães da Páscoa eram pães ázimos, né? Pães sem fermento. Gente, sua santidade é sempre contagiosa, inspirando as pessoas, mas as suas impurezas também o são. Você foi chamado para ser puro. O sal purifica, o sal cura, o sal conserva, o sal dá sabor, dá gosto. Esse é o nosso chamado. Concluindo aqui, 3 pontos aí para a gente concluir nossa reflexão dessa noite. Precisamos ser sal, pois temos uma vocação para ser diferente. Não é igual, é diferente. Não vem com essa de que é isso mesmo, eu sou igual a todo mundo, porque isso não rola. O mundo vai te odiar. Se você caiu na simpatia do mundo, provavelmente tem alguma coisa errada, no sentido do sistema de valores. Pois essa diferença condiciona sempre a nossa ética, nosso comportamento, nossos valores. Precisamos ser sal também, pois temos responsabilidade sobre os outros. A gente tem ouvido isso nessa série de mensagens de domingo. Amanhã a gente vai continuar a série sobre células. Por que a célula é tão importante? Porque a gente precisa um do outro nessa caminhada, da referência um do outro. Uma das coisas interessantes que sempre é tratada na célula, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso também, é que a tua presença não é prescindível na célula. Não, se eu faltar a célula, ninguém vai notar, não. Sempre vai notar. E sempre vai fazer diferença, vai deixar um buraco. Não, mas já tem um líder lá, o líder o cara é um bom líder, ele sabe, né, moderar a conversa, fazer todo mundo participar. A célula sempre flui, sempre é uma bênção. Então, a minha presença lá, de fato,
não vai fazer muita diferença. Mas isso não é verdade, né? A tua presença ali faz toda a diferença. A tua presença ali fortalece, de repente, quem entrou ali desanimado, e para aquela pessoa você é uma referência, ela vai olhar para você presente ali, participando, louvando a Deus, buscando a Ele, e isso vai contagiar ela, vai fortalecer. Quando é que a célula se enfraquece? Quando um ou outro começa a faltar, começa a ficar sem compromisso, isso vai enfraquecendo o corpo inteiro, gente. Por isso a gente tem esse voto também, no momento que a gente recebe os novos membros da igreja, comunhão da igreja. Você se compromete a proteger a unidade da igreja, entre outras coisas, sendo frequente as reuniões no templo e na célula. Então, gente, a gente tem essa responsabilidade, precisa desenvolver essa responsabilidade para a glória de Deus, para que a gente seja de fato sal da terra, luz do mundo e faça a diferença onde a gente está vivendo para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor querido, queremos neste momento pedir que o Senhor venha nos fazer entender essa vocação para ser sal da terra, luz do mundo, para fazer diferença onde estamos vivendo. Queremos pedir perdão se temos vivido uma vida sem sabor, sem tempero, sem fazer diferença, sem trazer cor e vida àqueles que estão morrendo hoje por causa do pecado, da desobediência aberta ao Senhor. Queremos que de fato as pessoas olhem para nós e se sintam cativadas, se sintam atraídas como eram atraídas pelo Senhor, porque o Senhor tinha uma vida de fato diferente de tudo que esse mundo conhece, pode conhecer. Senhor, eu te peço que o Senhor nos livre da tentação de nos acomodar com conforto de uma mera frequência aos cultos de sábado, cultos de domingo. Esse não é o nosso chamado, fazemos isso porque somos adoradores teus, mas Senhor, somos chamados a fazer diferença, Senhor, na vida daqueles que hoje estão indo para o inferno do nosso lado, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a ser sal fora do saleiro, a ser luz no meio das trevas, a, Senhor, nos mover na direção daqueles que tanto precisam de nós, para influenciarmos essas pessoas positivamente, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.